Glória a Deus, queridos irmãos, retornando com você nesta sexta-feira à noite para vos trazer a meditação na palavra do Senhor. Quero te convidar agora, onde você estiver, aonde houver um sinal de internet, que você pode estar sintonizado conosco para escutarmos, meditarmos juntos na gloriosa palavra do Senhor. Para isso eu quero te convidar agora, não é a se reunir com sua família, se você estiver em casa, em qualquer outro lugar, que você dê atenção, adore, glorifique a Deus, porque o Senhor faz presente no meio do seu povo. Vamos neste momento também estar orando e intercedendo um pelos outros, para que o Senhor esteja nos abençoando e nos fortalecendo neste tempo. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no precioso nome de Jesus, o teu Filho amado, queremos te dar graça por esta oportunidade tão boa de estarmos na tua presença, louvando, adorando e glorificando o teu nome. Queremos pedir e invocar a tua presença, Jesus. A tua presença, ela é transformadora, abençoadora, é aquela presença que nos fortalece, que nos consola, que nos dá ânimo para continuar glorificando e caminhando a nossa caminhada cotidiana na tua presença, a caminhada cristã. Queremos pedir uma bênção, Senhor, por cada habitante desta terra, uma bênção de salvação, aquela que supera todos os obstáculos humanos, Senhor meu Deus, e leva o homem a uma dimensão superior, olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé. Queremos pedir uma bênção pela nossa pátria brasileira, as autoridades cá constituídas, a cada cidadão, a cada cidadã brasileiras, Senhor meu Deus, sejam agora alvo do Teu olhar e de Tua bondade. Abençoa a nossa cidade de Araçatuba, Senhor meu Deus, as autoridades cá constituídas, cada munícipe desta cidade, seja, Senhor meu Deus e meu Pai, alvo do Teu olhar de bênção, de salvação, de restauração, de fortalecimento neste tempo. Pai Celestial, abençoa a Tua igreja, para que ela continue cumprindo o seu papel de ser sal e luz desta terra. Abençoa, Senhor meu Deus e meu Pai, a tudo quanto isso se chegar, aqueles que estarão conosco, abençoa com as Tuas bênçãos mais ricas dos altos céus. Faz presente, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, pegue aí a sua harpa, hino de número 16. Vamos louvar o Senhor com toda a alegria do nosso coração. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quando fiz e vão os dias que lhe posso apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei por salvo estar. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lar entrando, comerei ao Salvador. Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso em elos, passei anos em vão labor. Quem me dera reavê-los pra servir ao meu Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor
apresentar. Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor, elevemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Graças a Deus, meus queridos irmãos, não é? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Encontrar-se com Jesus, encontrar com as almas. Leve esta palavra tem poder de transformar todo aquele que nele crê. Vamos tomar as Escrituras, carta de Paulo, 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 23, eu vou utilizar uma parte desse texto. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Há uma outra versão que diz, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Amém? Graças a Deus eu quero utilizar esse versículo para falar de quem temos recebido. Neste mundo, meus queridos irmãos, da internet, aonde as informações chegam a nós, não é? Como se estivéssemos fazendo parte daquele lugar, daquela história, tão rápida é. Às vezes nós deixamos de receber de Deus para recebermos deste universo, destas informações, deste veículo de comunicação. E nos distanciamos daquele que verdadeiramente nós temos que receber, que é do Senhor. Paulo escreve esta carta aos Coríntios, estando na cidade de Éfeso. Ele passou em Corinto 1 ano e 6 meses evangelizando esta cidade. Uma cidade, meus irmãos, que era uma metrópole. Em torno de 600 mil habitantes, 200 cidadãos e 400 mil escravos. Que ficava na geografia daquela parte do mundo, num lugar muito estratégico, aonde havia, meus irmãos, uma faixa de terra que ligava esta parte do mar para dentro de toda aquela área terrestre e se fazia por essa nesga, por esse braço, por esse istmo, que tinha 16 quilômetros de largura, que é o istmo de Coríntio. Inclusive havia até os jogos, que chamavam de jogos istmos. Lá iam os atletas, em todas as suas modalidades, uma vez a cada tempo, para ali, não é, se apresentar para ganhar seus louros, suas medalhas. E nesta cidade havia um monte chamado Acro Coríntio, em torno de 700 metros ao nível do mar, e lá no topo do monte estava o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. A lei da cidade de Coríntio era, vamos nos entregar ao prazer. Não importa o que é, importante é nós estarmos fazendo o que gostamos, o desejo do nosso coração deve ser satisfeito e vamos nos entregar ao prazer. Havia, meus irmãos, também as pessoas que passaram por ali, vendo o comércio, vendo a cultura, vendo o jeito daquela gente, colocou algumas frases. Se você falasse, por exemplo, Coríntias, você falava da arte, você falava da cultura, da filosofia, da sabedoria desta cidade. Porém, se você falasse corintianizar, vá para o inferno. Quer dizer que, não é? Estas duas palavrinhas eram muito comuns para aqueles transeuntes que passavam e se aproveitavam do istmo de Coríntio para levar suas mercadorias por terra a todo aquele lugar aonde se fazia necessário. Então ele escreve a sua carta. Paulo escreve a sua carta estando na cidade de Éfeso. E na sua primeira carta, ele vai falar sobre a conduta da vida cristã. Já na sua segunda carta, ele vai falar o testemunho de Paulo como conduta. Amém? Então, esta primeira carta, Paulo escreve para corrigir a conduta dos irmãos. E você vai ver que Paulo é enérgico nesse conduzir a conduta e corrigir esta conduta. Amém? E este capítulo 11, versículo 23, é o primeiro documento escrito da ceia do Senhor. Talvez quando você abra a Bíblia, você começando pelos evangelhos, não é? Tem a passagem clássica de Jesus ministrando a ceia, não é? Desfazendo da Páscoa e implantando a ceia. E você, na leitura, por ser, não é, os primeiros livros do Novo Testamento, os evangelhos, você pensa que este evangelho foi antes deste escrito. Não. Esse escrito de Paulo
é antes de qualquer escrito dos evangelhos. Foi escrito no ano 60, o primeiro evangelho se dá do ano 70 depois de Cristo, justamente, não é, no tempo da destruição de Jerusalém. Então esse documento, ele é muito especial para a igreja gentílica. Paulo está dando normas, conceito de como se apresentar e de como participar da ceia do Senhor. E Paulo está dizendo assim, o que eu recebi do Senhor. Paulo não foi como Pedro, como João, como os demais apóstolos que presenciaram com Jesus aquele momento. Talvez Paulo soubesse, não é, pela transmissão dos testemunhos acerca daquele momento, mas ele não fez presente naquele momento. E agora ele toma essa palavra, o que eu recebi do Senhor. E é justamente nesta nossa vida que nós vamos começar a receber. E Paulo, ele começa a receber, queridos irmãos, na sua infância, na sua niñez, não é? De seus pais. Então, o primeiro de quem recebemos é dos pais. E como é que os pais ensinam os seus filhos? Os pais ensinam os seus filhos pelo exemplo. É, o exemplo, a palavra. E isto vai formando o caráter da criança. Se você abrir, não é, a Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Dou graça a quem desde os meus antepassados, quer dizer, os pais de Paulo cultivaram nele uma vida com Deus. Então, eles tinham testemunho. Uma outra coisa que Paulo vai receber, não é, de seus pais, isso está em Romanos capítulo, Atos capítulo 22, versículo 28, que diz assim, respondeu-lhe o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão, disse Paulo, pois eu o tenho por direito de nascimento. Quer dizer, pelos seus pais, ele recebeu a cidadania romana. Então observe que nesta primeira formação, ele tem o exemplo de seus pais. Seus pais o conduziu à presença de Deus. E através, não é, de atitude de seus pais em defender o império, lhes ortogou o império o direito de cidadão romano. Quer dizer que ele estava amparado pela lei romana. E por ser um cidadão romano, antes de sofrer a sentença, ele tinha que passar por um juízo. Porque para se defender, não se pode, não é, levar ninguém à sentença última sem antes ouvi-lo, sem antes saber o seu lado da história e sem antes receber a defesa num tribunal. Ele era cidadão romano. Que importante é este momento, não é? De quem temos recebido? Paulo primeiro recebe de seus pais. E neste receber de seus pais, ele dá o exemplo como serviram os meus antepassados. Seus pais tinham exemplo. Pai e mãe desse tempo, a melhor maneira de criar seus filhos é com o exemplo, com a verdade, com trato, falar e cumprir. E isto vai dando noção a ele, não é, de que lá na frente ele vai se conduzir e se comportar de maneira como seu pai se comportava. Nós não temos o ditado, tal pai, tal filho. Interessante, se você ler Provérbios, diz assim, instrui o menino no caminho, quer dizer, no caminho, com um exemplo. Não é apontando o, porque quando você aponta, talvez você não faça. Mas quando você fala no, é porque você está presente, ensinando, dando a mão, para conduzir a este que veio ao mundo, de maneira a ele, queridos irmãos, ter este ensino. E este ensino vai ficar penetrado na sua alma, na sua mente, no seu coração. E ele vai dizer assim, não, meu pai era assim. Minha mãe era assim. Então, primeiro nós recebemos dos nossos pais. Pai e mãe, não desista de ensinar, de corrigir o seu filho, de disciplinar seu filho. Talvez você fale assim, mas como disciplinar hoje?
Parece que é uma coisa tão difícil disciplinar filhos, não é? Enquanto não é se pode disciplinar, porque vai haver tempo da maioridade que este não vai sofrer mais a disciplina. Você vai ter que tomar outros caminhos, e talvez caminhos até difíceis, para poder falar, aconselhar. Então aproveite que hoje é uma vara verde. E uma vara verde você pode dobrar e ela não quebra, não rompe. E você pode trabalhar. Então aproveite esse momento desta tenridade do seu filho e desde a sua, não é, mais pequena idade, vai trabalhando nele, vai construindo nele um caráter cristão, com o exemplo, com palavra, com verdade e com Jesus. Amém? Graças a Deus. Agora os seus pais, depois que ele foi tomando corpo, ciência do que é a vida, não é? Seus pais se preocuparam com também o seu lado acadêmico, o seu lado de escola. Então, ele primeiro recebe dos pais. Agora, seus pais viram a necessidade de que ele fosse instruído, de que ele fosse levado a uma escola, diante de um mestre, para aprender não somente as sagradas letras, mas as culturas, as línguas, os povos. Por quê? Porque Paulo viveu numa sociedade fervilhante. E Deus já estava trabalhando nele, para que tudo aquilo que ele recebeu, ele pudesse utilizar depois. Então seu pai lhes enviou para estudar em Jerusalém, aos pés do mestre Gamaliel. Olha, primeiro ele recebe dos pais, agora ele vai receber da escola. E quem era o seu professor? Gamaliel. Quando você abre a Bíblia, em Atos capítulo 5, Atos capítulo 5, versículos 33 a 39, diz assim: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Isto era, os fariseus e os judeus. Queriam matar os apóstolos. Mas levantando-se no Sinédrio, Sinédrio não é a maior corte jurídica do povo judeu. E lá estava Gamaliel. Levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Primeira atitude de Gamaliel foi fazer cessar aquela fúria, foi acalmar a sua gente e dizer: retire daqui os apóstolos, porque nós vamos ter um privado, uma conversa privada. Entendimento? Olha o professor, a cátedra de Gamaliel. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, insinuando-se ser ele alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dissiparam e deram em nada. Depois se levantou Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto lhes obedeciam foram dispersos. Gamaliel conhecia a história de sua gente. Ele não era só um homem, não é, de ouvir dizer, ele era profundo. Primeiro, senso de acalmar a fúria. Segundo, tirar os apóstolos. Terceiro, trabalhar em privado. Quarto, contar a história. Um povo que não sabe a sua história vai tropeçar na história do presente. Temos que, às vezes, na história olhar para trás para não cometer os erros do passado. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homem, perecerá. Olha a estrutura de Gamaliel, falando assim, se isto for como Teudas, como Judas, vai acabar. Então vocês não precisam se preocupar, vai se desfazer entre eles mesmos. Mas se é de Deus, versículo 39, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achado lutando contra Deus. E concordaram com ele. Este era o professor de Paulo. Primeiro, Paulo recebe de seus pais o exemplo, segundo, de um homem que tinha capacidade. Uma capacidade, meus irmãos, diante do povo, e de uma sabedoria e de um conhecimento, não é? Que levou isto ao coração de Paulo. Também em Atos 22,
Versículo de número 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas cresci nesta cidade, aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Então ele foi instruído nos pés deste homem. Olha a qualidade, a cátedra, o conhecimento deste homem. Só que tinha uma coisa, Gamaliel era fariseu. E aí, meus queridos irmãos, é que começa uma outra formação dentro de Paulo, que se chama preconceito. Queridos irmãos, Karl Barth, no seu livro aos Romanos, ele diz assim que quando nós vamos para a Bíblia, nós devemos de ir como pessoas virgens. Isso quer dizer, sem um conceito formado. Porque quando eu e você, crentes, temos um conceito formado, nós vamos buscar nas Escrituras e pensar versículos para justamente firmar o nosso conceito. E se você for nas Escrituras, você vai poder firmar seu conceito marxista, firmar seu conceito da teologia da libertação. Há tantos outros conceitos do liberalismo. Por quê? Porque você vai pensar os versículos sem observar todo o contexto. E a Bíblia não deve de ser trazida assim, traduzida assim, meditada desta forma. A Bíblia interpreta-se por ela mesma. Então, primeiro, quando eu vou às Escrituras, eu devo de ir sem um conceito pré-formado. E Paulo tinha um conceito. E isto, queridos irmãos, está em Filipenses capítulo 3, versículo 5. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. Então ele tinha um conceito. Qual era o seu conceito? Farisaico. Como surgiram os fariseus? Os fariseus começam, meus irmãos, a ter seus primeiros movimentos nos dias de Esdras. Esdras, o pai do Antigo Testamento, que formou a grande sinagoga, que era para novamente aculturar, não é, os judeus que nasceram lá na Babilônia, ao idioma, a maneira de cultuar e adorar a Deus. Tanto que você vai ver que nos dias de Esdras, Daniel tem algumas passagens em aramaico. Jesus mesmo falava o aramaico galilaico. Então Esdras é o pai do Antigo Testamento. E com ele nasce uma escola, chamada Escola dos Escribas. E é justamente desse segmento que começa a surgir os fariseus. A palavra quer dizer separado, quer dizer santo. Interessante que os fariseus, meus irmãos, vão tomar um corpo maior no ano 140 anos antes de Cristo, com João Hircano. E se você vai ver a proposta dos fariseus, é uma boa proposta. Era um bom conceito. Primeiro, defender o ideal hebraico, judeu. Somos judeus. Levantar a bandeira judaica, cantar o hino nacional. Sim, eles eram nacionalistas. Outra coisa que eles queriam, voltar à Torá. Olha que coisa boa. Não é bom ser um bom brasileiro? Não é bom cantar o hino nacional? Não é bom ler a Bíblia? E isso queriam os fariseus. Só que aconteceu um problema. Que nos dias de Jesus, estes homens fizeram tantos conceitos que eles mesmos não conseguiam satisfazer. Eles criaram tantas regras que eles fizeram enredar-se no caminho. E aí está o perigo do conceito. Surge com uma coisa boa, mas à medida que ele vai caminhando, ele precisa, não é, de se incorporando. E nesta incorporação de conceitos, vai se fazendo impossível viver. A coisa chegou a um profundo tão grande que um dia Jesus curou uma mulher no dia de sábado. E os fariseus se levantaram dizendo que no dia de sábado não era lícito curar. E Jesus, olhando para ele, disse assim: olha, você tem boi? Eu tenho. Se o teu boi caísse hoje no sábado num buraco, você não ia lá tirar? Não é esta mulher muito mais do que o teu boi? Olha o que é o conceito. Queridos irmãos, para servir a Jesus, nós temos que abandonar os conceitos filosóficos, políticos, ideológicos e religiosos. Há muita gente hoje amarrada em seus preconceitos. E Paulo estava aferrado a uma questão, queridos irmãos, de conceito. Olha como chegou a esse conceito. Atos, capítulo 9.
Atos capítulo 9, versículos 1 e 2. Abra sua Bíblia aí, veja a que ponto chegou esse conceito, esse preconceito de fariseu. Atos capítulo 9 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Aonde chega o conceito? Perseguia, consentiu na morte de Estevão. Há muita gente morrendo hoje por questões de conceito. Agora Paulo encontra-se com Jesus. A primeira formação que ele recebe de seus pais formaram nele um caráter inabalável. Um caráter com exemplo da verdade. Através de atitude de seus pais, não é? Que se tornaram cidadão, quando ele nasce, ele também é um cidadão romano, era defendido pela justiça romana. Por isso que na questão de Filipos, quando ele vai agora ser libertado, ele diz assim: não, Senhor, chame aqui os principais da cidade e nos liberte. Por quê? Porque somos cidadãos romanos. Quando fizeram saber aos senhores, eles vieram lá, pediram perdão e pediram, por favor, saia da cidade, porque aquilo podia trazer grandes problemas para ele. Porque julgar e sentenciar a chibatadas um cidadão romano sem passar por uma defesa era terrível. E isto, meus irmãos, ele recebeu de seus pais. Depois seus pais teve cuidado de levar eles a Jerusalém e ser ele criado aos pés de Gamaliel, o melhor e o maior sábio daquele tempo da questão judaica, do conhecimento das Escrituras e do conhecimento cultural daqueles dias. Era um homem que sabia a história e sabia a história da sua gente. Foi criado aos pés desse homem. Certamente, eles tinham que ter uma situação socioeconômica boa, porque estudar aos pés de um homem como Gamaliel certamente não era tão barato. E seu pai lhe deu toda esta estrutura. Porém, dentro desse trabalhar, ele acabou sendo fariseu. E o fariseu fez com que ele fizesse muitas coisas terríveis. Paulo teve que tomar uma atitude muito drástica, muito terrível, muito forte. Mas Deus sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar com aqueles preconceituosos, cheio, não é, de conceitos. Olha como Deus faz, lá no caminho. Faz ele cair com a cara no chão. Diz quem ele é e a quem ele está perseguindo. Eu sou o Senhor a quem tu persegues. Duro é recalcitrar contra os agrilhões de Deus. Ficou cego. 3 dias ficou orando, jejuando, até que o Senhor chamou seu servo Ananias para dizer para ele que era um vaso escolhido. Quando Ananias chegou, o Senhor que te apareceu no caminho, impôs as mãos, orou, caiu a escama dos seus olhos. Ele se fortaleceu, Ananias o batizou nas águas e ele agora se prepara para servir a Deus. Agora, para servir a Deus, de quem eu tenho recebido? Tenho recebido do conceito político? Tenho recebido do conceito ideológico? Tenho recebido do conceito filosófico? Tenho recebido do conceito religioso? Olha o que Paulo vai fazer. Filipenses capítulo 3, versículo de número 8. De quem eu tenho recebido? Filipenses 3:8 diz assim a palavra do Senhor. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Observe, todo conceito político, todo conceito ideológico, todo conceito religioso, todo conceito filosófico que Paulo recebeu, ele refutou para ganhar a Cristo. De quem eu tenho recebido? O que é receber de Deus? Paulo recebe então de Cristo, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Quem é o Senhor? Esse Senhor, ele é o Criador dos céus e da terra. Ele criou tudo isto e todo o universo, até aquilo que os nossos olhos não enxergam e nem ainda com os telescópicos mais potentes que se pode fazer da mão humana se chegará à infinitude de tudo que Deus criou. Ele cria e sustenta o que cria.
criou pelo poder de sua palavra, e a nós pelo tato de suas mãos, pelo hálito de sua boca. Ele nos fez alma vivente, soprando em nós o seu Espírito. É de quem tem Paulo recebido? Recebido do Criador dos céus e da terra. De quem Paulo tem recebido? Daquele Senhor que passa conosco as fases da vida. Saiba, Senhor, que todos nós passamos momentos na vida. Às vezes nós estamos no monte, às vezes nós estamos no vale. Às vezes temos, às vezes não temos. Às vezes estamos com saúde, às vezes estamos enfermos. E são fases na vida que nós vamos passando, mas o Senhor passa conosco. De quem tem recebido? Paulo recebeu primeiro de seus pais a instrução do exemplo, recebeu do maior mestre da Judéia, não é? Gamaliel, aquilo que lhe trouxe ciência do saber e da educação daquele tempo. Porém, ele recebeu também um preconceito farisaico, a quem ele teve, queridos irmãos, que abandonar para ganhar a Cristo. Agora ele recebe do Senhor, do Criador dos céus e da terra, daquele que passa comigo todas as circunstâncias da minha vida. De quem que ele recebe? Ele recebe daquele que tem palavra de vida eterna. Oh, Ramakandara matéria, aleluia, eu recebi do Senhor, o Criador dos céus e da terra, eu recebi do Senhor, aquele que passa comigo as boas e as más, eu recebi do Senhor, aquele que tem palavra de vida eterna. Ah, naquela indagação de Jesus, vai vocês também, e Pedro diz assim, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? De quem Paulo tem recebido? Do Senhor. Agora, para receber do Senhor, tem que refutar. Tem que se esvaziar. Por isso, Calbart vai dizer assim, quem vai às Escrituras deve de ir como pessoa virgem, sem nenhum preconceito formado, para que o conceito seja formado em mim pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai formar em mim um espírito inabalável, vai formar em mim uma direção certa. A palavra de Deus vai me trazer, não é, socorro nos dias da angústia. Eu quero te convidar para que você comece a receber do Senhor. Que momento! Paulo nunca esteve na ceia. Paulo nunca esteve naquele dia do cenáculo, naquele momento memorável em que Jesus ensina quem é o maior no reino, aquele que serve. Interessante que naquele momento, não é Paulo não esteve, mas ele abre o seu escrito dando normas à ceia do Senhor para o povo gentílico, dizendo assim, eu recebi do Senhor. Ah, a minha escola já não é mais a escola filosófica, já não é mais a escola política e ideológica, já não é mais a escola religiosa. Eu recebo direto dele. E dele eu agora começo a transmitir o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Quer dizer, é o ensino prático daquele que tem palavra de vida eterna, daquele que passa comigo as fases da minha vida e daquele que é criador e sustentador de todas as coisas que ele criou. Eu te convido a começar a receber do Senhor, porque desta terra não virá resposta. A resposta vem do Senhor. O cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória quem dá é o Senhor. Receba esta palavra, fortaleça-se em Cristo, levante-se, porque o Senhor nosso Deus, Ele é poderoso na batalha. Ele quer te abençoar e te fortalecer neste tempo. Receba esta palavra em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que momento bom com a Tua palavra. Ora, machiri, canta lá, maséria. A Tua palavra é viva, eficaz. É mais penetrante do que espada de dois gumes, que vai ajunta as médulas, divide a alma do espírito e também penetra nas intenções do coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, quantas vezes a gente perdendo tempo com tanta picuinha, com tantas coisas de quireras humanas, e esquecemos de receber do Senhor. O Senhor que é provedor de todas as coisas, porque a Tua ciência está acima da ciência dos homens. Quem é que pode, Senhor, meu Deus, fazer jorrar água no deserto? Senhor, quem pode fazer enviar o maná no deserto? Só o Senhor. Ah, me clama, surianda lá matéria. Desperta este meu irmão, esta minha irmã, aleluia, a parar, Senhor, meu Deus e meu Pai, com estas modalidades, Pai querido, que não infere o Teu nome, mas que eles possam ser a partir de hoje tocados e recebendo do Senhor, ter uma palavra de
vida, de esperança, que possa abrir a mente e o coração dos homens para receber a tua presença e o teu poder. Desperta-nos, Senhor, e guarda-nos do teu amor. Pedimos, pois, as tuas bênçãos e te agradecemos. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com as nossas vidas e que juntos possamos dizer amém. Até a próxima sexta, em nome de Jesus.